Boa tarde. No domínio público de hoje vamos falar sobre um movimento que dissemina a cultura empreendedora no Vale dos Sinos e que conta com representantes de diversos segmentos do município. O movimento Vale Inovador, também chamado de MOVE. E para nos explicar como funciona o MOVE, contamos com a presença da Karine Edinger, agente local de inovação Ecossistemas. Boa tarde, Karine. Prazer tê-la aqui conosco. Jaime, obrigada. Eu que agradeço. Primeira coisa, o que é? Me atrapalhei até no nome MOVE, porque eu tinha pensado MOVE, daí tu me corrigiu, então vamos seguir nessa linha aí. O que é o MOVE? O MOVE nada mais é do que um grupo de atores aqui da região, abarcando tanto região de Novo Hamburgo quanto Vale dos Sinos, que se une para falar sobre assuntos relacionados à inovação e desenvolvimento regional. Então, é um grupo de pessoas, de empresas, de instituições que trabalham em prol da inovação e do desenvolvimento das empresas aqui na região. E quantas empresas participam e quais são esses agentes? A gente sabe que tu trabalha no Sebrae, né? E quais são os CDL, por exemplo, quais são os agentes locais que participam do MOVE? Isso, a ideia é quanto mais pessoas, mais agentes, mais atores participarem, melhor, né, para o nosso ecossistema de inovação. Então, nós temos diversas instituições de ensino, né? Temos as principais universidades aqui da região, temos a CI, temos outras instituições, Lojas, diversas instituições Fevale, aqui. Unicinos. Fevale, Unicinos, INH aqui de Novo Hamburgo. Sim, isso, também a FTEC, né? Que são bem representativas e trabalham bastante assim forte junto ao grupo. A universidade, né? IETEC, citaste? INH, Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, e FTEC. IFTEC. Isso, sim. Faculdade Tecnológica. Sim, e isso. Tem algum outro, por exemplo, temos uma fundação, alguma outra? Aí temos Fundação Liberato também, né, que é muito representativa na área de pesquisa, tecnologia e inovação aqui na região. Temos também muitas empresas, né, Parque Tecnológico, que nós temos um parque aqui em Novo Hamburgo mesmo. Então, temos diversos atores, pessoal que trabalha junto ao poder público também, né, na prefeitura, temos diversos representantes também. Então, nós temos um grupo bem diverso e bem bacana assim, para trabalhar em prol da inovação. Quando falamos de poder público, quais são os entes públicos que participam? Hoje nós temos a doutora Sinara Vila, que é a procuradora aqui do município de Novo Hamburgo. Então, ela trabalha muito porque ela gosta muito desse assunto, né? E também no próprio município ela está sempre trabalhando em prol da inovação para a cidade. Nós temos a Vanessa Fleck, que também trabalha no município, temos o secretário de Cultura, o Ralph Cardoso. Então, além deles, temos algumas outras participações, mas as deles são as mais representativas. Assim. Sendo mais objetivo, assim, era mais perguntando, assim, além das pessoas, que obviamente são importantes, mas, por exemplo, a Prefeitura de Novo Hamburgo, existe algum órgão do Estado apoiando o movimento? Eu vi que o Banrisul participa de alguma atividade, como... Não especificamente do grupo, aí normalmente apoiando algum evento, alguma atividade, né? Sim. A gente tem esses apoios também. A Prefeitura participa de alguma forma ou apenas as pessoas que trabalham no município estão agregados? Sim, hoje nós temos mais a representação das pessoas que trabalham no município, né? Isso facilita o nosso contato, o nosso acesso, assim, né, ao órgão público. E também porque o grupo hoje ele está ainda num momento de desenvolvimento ainda não tomador de decisão. Então, a gente está desenvolvendo muitas estratégias ainda. Processo então, de maturação, né? Exatamente, processo de maturação. Há quanto tempo, então, tem o MOVE? Bom, o MOVE ele surgiu lá em meados de 2020, quando o Sebrae, junto com a Fundação CERT, realizaram um mapeamento, né, da inovação aqui na região. Então, ali iniciou um trabalho de entender quais as necessidades da região nesse sentido. E se entendeu que seria interessante, então, fomentar esse ecossistema de inovação. Aí, ali em 2022, Novo Hamburgo teve o privilégio de ser uma das 10 cidades brasileiras que teve como piloto o agente local de inovação e ecossistemas, né? Na figura de um bolsista, para desenvolver, então, esse ecossistema. Na ocasião, então, foi feito um trabalho de buscar os atores, conversar, apresentar, falar sobre o ecossistema e unir essas pessoas, né? Conectar essas pessoas. Em 2023, o trabalho continuou, aí se criou uma rotina de reuniões mensais, se organizou questão de nome, de identidade visual, de
redes sociais, né, do movimento. Eu vi o site de vocês têm toda uma estrutura bem interessante de divulgação, né? Isso. E no Instagram também. Site, o Instagram, Linktree para busca, né? Isso Sim. me ajudou bastante, né? Quando eu comecei a avaliar, né, essa questão do Movie. E então vocês também têm trabalhado bastante, né? Essa forma de identidade, né? Vocês, a partir de um momento, vocês viram, né, que o movimento necessitava de uma representatividade no mundo digital, né? Nas redes sociais, né? Exatamente. Também se escolheu esse nome, né? Movimento Vale Inovador, justamente para não focar somente na cidade de Novo Hamburgo, né, que é extremamente importante, mas também abarcar cidades da região ao redor, que também contribuem muito para a inovação. E quando a gente fala de região, como nós falávamos antes de começar o programa sobre os summits, a gente falou então do Fevale Summit e do Sapiranga Summit. Vocês também têm alguma participação nessas atividades ligadas, então, também à tecnologia e inovação, empreendimento? Com certeza, a intenção do MOVE, na verdade, não é promover novos eventos, e sim fortalecer os que já existem na região, né? E através desse fortalecimento também disseminar os conhecimentos relacionados à inovação, ao empreendedorismo, e para que as pessoas que têm interesse nesse tema saibam onde procurar. Então, a gente está sempre apoiando, tanto na divulgação, quanto em diversas vezes alguns dos nossos atores participam desses eventos como speakers. Nos fóruns, seminários, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Então, a gente procura sempre apoiar, né, e disseminar, ajudar a disseminar essa cultura da inovação aqui na região através desses eventos. Pois, então, quando a gente fala em inovação, tem uma questão que ficou aberta na minha ideia, que é a inovação aberta. Afinal, ele articula um sistema de inovação aberta. O que é isso? O que é articular um sistema de inovação aberta? Nada mais do que descentralizar a inovação, né? Desmistificar um pouco essa questão de que somente lá no setor de P&D da empresa é que existe inovação. P&D é pesquisa e desenvolvimento. Pesquisa e desenvolvimento, isso. E também pela questão de que muitas vezes se tem o entendimento de que só grandes empresas podem inovar. Isso não é verdade, né? Tu pode inovar não só também criando um produto novo que nunca ninguém viu. Não, pelo contrário. Se tu for implementar algo na tua empresa que já existe em outro local, tu está inovando na tua empresa. Então, descentralizar um pouco e desmistificar um pouco a inovação é a questão da inovação aberta. Também trabalha bastante com colaboração, né? Entender que se eu apresentar para ti algo novo que eu estou implementando na minha empresa, tu sendo meu concorrente, eu vou estar contribuindo, né, contigo e com o nosso mercado. E não perdendo algo. Então, é nesse sentido a inovação aberta. Ou seja, é um tipo ganha-ganha, vamos crescer Exatamente. juntos. Embora até podemos ser concorrentes em determinado produto, mas se nós fizermos melhor, nós teremos mais clientes, então a concorrência, na verdade, acaba sendo uma simbiose no sentido de... tem um termo na biologia, que agora não me recordo, mas que se trabalha de forma conjunta e se obtém ganhos para os dois lados, né? Exatamente. Entender que dentro de 4 paredes lá na empresa, escondido, talvez não vai crescer tanto quanto se tu compartilhar isso com outros, né? Enfim, claro que tudo tem limite, né? Tu não vai entregar talvez tudo, né? Tem questão de propriedade intelectual e tudo mais, mas assim, tem muitas coisas da inovação que podem ser compartilhadas para o desenvolvimento de todos, né? E tem essa questão, então, da construção da governança do ecossistema. Essa governança, como ela surge, como ela se torna efetiva? Bom, nós estamos num momento agora muito importante para o movimento, no meu ponto de vista, assim, que é realmente de definição dessa governança, que seria um grupo que vai direcionar as ações, né? Um grupo menor. Nós temos hoje um grupo ali, se formos contar no WhatsApp, temos praticamente 80 pessoas, né? Então, muita gente participando, isso é muito positivo, muita diversidade de conhecimento, enfim, de representatividade, né? E a ideia é que a gente tenha um grupo menor, que seja temáticos, um grupo... mais ou menos? Subgrupos? Isso, subgrupos. São os GTs, que a gente chama, que são os grupos de trabalho, né? E um comitê direcionador. E esse comitê vai então, direcionar as ações. Consultivo, deliberativo, alguma coisa assim. Um comitê... Isso. Que define as diretrizes. Exatamente, define as diretrizes e aprova as ações que vêm dos GTs, né? Então,
A ideia é essa, a gente está ainda em fase de organização dessa governança, né, para que ela possa ser uma governança tomadora de decisão realmente e que tenha uma representatividade aqui na região quando o assunto é resolver algo com, de repente, com prefeitura ou com empresas, né, maiores e que possa ter essa força assim de união e de representatividade para desenvolver a região da melhor forma possível. Mais específico na minha área, obviamente de questão vinculada à área pública, né, como servidor público, tem um evento que vai se chamar GovTech, promovido então, né, vai acontecer no Grupo Sinos, né? Isso. Vocês estão de alguma forma vinculados? E o que é isso? Na verdade, não estamos vinculados, estamos Vocês estão promovendo, somente divulgando, né? isso, Fazendo aquilo que tu disseste de se tornar, então, um ator de divulgação de eventos também. Isso, exatamente, para disseminar e promover a inovação aqui na região, né, e falar dessa importância. Nós estamos, então, apoiando nesse sentido, né, a doutora Sinara muito tem trabalhado com isso e a gente está apoiando ela, então, para divulgar esse evento, para participar também como atores, né, e conhecer. É no dia 9, né? Vai ser um feriado aqui, casualmente, né? Vai ser um feriado. Vai ser curioso, assim, né? Vai ser no dia da Ascensão, né? Isso, Ascensão, senhor. E aí mas vai acontecer igual. É um evento que vai ser no dia 9 de maio. Quinta-feira. Né? As inscrições estão abertas e se chama GovTech. Exatamente. Né? É para falar sobre a digitalização dos governos, né? Digitalização e inovação nos governos. Então, ele é um evento itinerante que acontece em diferentes cidades e agora não vai acontecer em Novo Hamburgo. Antes em Passo Fundo, né? O primeiro aconteceu em Passo Fundo. É isso? Eu não tenho certeza para te dizer agora. Eu sei que o segundo é em Novo Hamburgo, mas vão ter outros, né? Acho que Santa Maria também, alguma coisa assim. Isso, exatamente. Em Santa Maria, eu acho que é em junho, se eu não me engano. Eu acredito que vai ser basicamente um por mês, assim, né? E vai sendo esse evento itinerante, então, nas cidades do estado. Tem a questão também de agregação. Por exemplo, eu tive interesse em conhecer e trazer essa pauta para o programa. Se uma empresa tinha interesse em participar, de tomar parte nisso, né? Ou uma empresa privada, ou mesmo um órgão público, de que forma é feito esse contato com vocês? Vocês estão abertos a isso também? Sim, com certeza, sim, a gente está aberto e nesse momento a gente está trabalhando mais por indicação, assim, dos próprios atores indicam, né? Como, por exemplo, a doutora Sinara me indicou o seu contato. E a gente conversa, eu procuro sempre agendar uma conversa, mesmo que seja online ou presencial, para entender um pouco dos objetivos, né, desse ator e também conhecer, né, porque é importante a gente saber com quem a gente está tratando. Sim, sim. E aí a gente acaba incluindo essa pessoa no nosso grupo de WhatsApp, a pessoa participa da primeira reunião, se apresenta para o grupo. Essas nossas reuniões, elas são excelentes momentos de networking, né, de trocas, enfim, de conexões, e aí a pessoa tem a oportunidade ali de conhecer os demais atores. E aí se inserir no grupo de acordo com as suas vontades, né? Os seus objetivos, enfim. A Simone Stoffel faz parte também, né? Também faz parte. Eu entrevistei recentemente ela, a gente falou sobre direito autoral, porque acaba envolvendo também a questão da proteção de direitos, né? Tu acha o termo correto? Propriedade intelectual? É, a propriedade intelectual das empresas. Ou seja, ela trabalha num escritório de contabilidade, ela é, né, representante de um escritório de contabilidade, de advocacia, e também trouxe esses elementos, né? Então, não são só empresas, mas são profissionais liberais que também se agregam a este movimento, né? Com certeza, temos diversos profissionais, até empreendedores que trabalham muitas vezes solo, né, assim, que tem a sua empresa, que se interessam pelo tema, que acham que podem contribuir de alguma forma, só entrar em contato conosco que a gente faz a conexão, assim. A gente também está vivendo um momento de muita busca por tecnologias associadas à inteligência artificial. Como é que vocês têm acompanhado isso? É um assunto bem recente, assim, e bem em alta, né? Assim, a gente tem acompanhado a partir dos eventos que têm acontecido. Aconteceu o South Summit agora em março, né? Aconteceu o Fórum de Inteligência Artificial aqui em Novo Hamburgo, na Fevale. Eu estava presente, participei. Foi muito bom, dos painéis e do Nicoleles, né? Fantástico. Sim, sim, sim. Nicoleles eu não consegui assistir, mas estive à tarde junto aos painéis
E é um tema que está muito em discussão, assim, o grupo discute bastante isso, né, e acho que são diversos desafios que vêm pela frente aí para as empresas, e inclusive temos algumas empresas aqui da região já trabalhando nesse sentido, né. Tem também, né, são todos temas bastante novos, assim, para mim, né? E tem a quádrupla hélice. Tu pode me explicar o que é quádrupla hélice? A quádrupla hélice nada mais é, a gente considera o que forma, né, um ecossistema de inovação. Então, nós temos o governo, né, o poder público, nós temos as empresas, né, temos as instituições de ensino e temos a sociedade civil. Então, essas 4 hélices, elas precisam estar representadas No movimento do MOVE. em um ecossistema de inovação, para ser considerado um Sim. ecossistema diverso, né? Então, Entendi. nós temos representantes de todas essas 4 hélices para formar o nosso ecossistema de inovação. Isso é bem interessante. E quais são os benefícios que a gente pode esperar, por exemplo, na implementação de um sistema de inovação aberta? Bom, aqui na região a gente busca muito pelo desenvolvimento Na verdade, assim, o grupo tem o intuito de se tornar referência nos assuntos de inovação e empreendedorismo. Para, por exemplo, eu quero abrir uma empresa, uma startup, onde eu vou, o que eu faço? Né? A gente chama de jornada do empreendedor. Então, o grupo quer se tornar referência nesse sentido, assim, de daqui a pouco pode ser procurado por algum empreendedor que tem alguma dificuldade, a gente pode indicar. Na Fevale tem a pré-incubação, na INH tem outras oportunidades, na Liberato tem outras oportunidades. Então, não só as instituições de ensino, né, mas também outros órgãos que podem de alguma forma estar contribuindo com o desenvolvimento de empresas ou até mesmo de uma instituição, uma empresa que gostaria de participar de um edital, escrever um projeto. Enfim, então o nosso objetivo é ser referência nesses assuntos e poder dar os caminhos para esses empreendedores, para essas empresas que querem inovar. Karine, nós temos, por exemplo, tu falaste na Fundação Liberato, então tem a Mostratec. Tu falaste também na Fevale, que tem o seu hub lá de tecnologia, né? Tu falaste no INH. O MOVE, ele tem, de certa forma, o papel de unir esses pontos e mostrar, porque assim, são várias iniciativas que acontecem em Novo Hamburgo. Muitas vezes elas estão totalmente desconectadas. Então vocês têm também essa pretensão, vamos dizer assim, de ser juntar estes pontos e mostrar à sociedade toda a importância desse segmento? Com certeza, assim, eu vejo como um dos principais papéis assim do movimento, né? Unir, conectar esses atores, assim, é um grande ganho para a região. A gente ter uma reunião mensal onde estão, por exemplo, todas essas instituições de ensino juntas, né? Por quê? Porque ali estão, digamos, os representantes de inovação dessas instituições. E assim a gente vai ter um alinhamento das estratégias, a gente vai ter o entendimento do que é melhor para a gente formar os nossos empreendedores ou para a gente formar os nossos recursos humanos aqui, né, para reter esses recursos, esses talentos aqui na nossa região. Enfim, então são diversas ações, eventos que eles trabalham juntos para desenvolver. Sempre surge uma ideia ou outra, né, conectados nas nossas reuniões, então é bem, bem importante. Eu acho que esse é um dos principais papéis assim, do movimento. E diferente, por exemplo, Porto Alegre a gente fala do Tecnopuc, né? Tem o Tecnocinos. Não é a mesma coisa, mas conversa com esses parques tecnológicos de desenvolvimento, né? A gente tem aqui um hub na Fevale, mas ele não tem o mesmo tamanho, digo, importância até econômica do que um Tecnopuc e como na própria Unicinos, né? A gente está falando de grandes empresas, até multinacionais, como a SAP, né? que se encontra lá na Unicinos. Mas ele tem um papel também de conversar com essas regiões, né? de alcance bem significativo na área de tecnologia. Na verdade, eu vejo assim como a gente sempre se baseando nos maiores para crescer, né? E a Fevale tem um caminho muito bacana já trilhado até aqui, né? Cada vez agregando mais empresas, já tem algumas empresas grandes ali no parque, então eu vejo assim como um caminho de crescimento e já se sabe mais ou menos o caminho que seguir, porque nós temos exemplos aqui próximos na região, né? Então, sim, é muito bacana isso, poder ter essa troca também. A gente não tem tanto contato com Porto Alegre, mas aqui com São Leopoldo já fica mais fácil, né? E então, eu vejo assim que a Fevale tem muito potencial para também ser
ter um parque tecnológico da estrutura... Da estrutura que tem hoje Isso. Porto Alegre e também São Leopoldo. São Leopoldo. Bom, a gente está então, a gente está entre, né, a região metropolitana e a região também de muita importância, que é essa encosta de serra, ou seja, também tem muito desenvolvimento. A gente está no meio do caminho, também isso é uma vantagem, em função da nossa localização, né? Com certeza. Dentre todas essas possibilidades, assim, em termos de pensando em termos aí de trazer empresas para cá, um movimento pode estimular, por exemplo, players, porque a gente falou desse parque tecnológico. Existe, por exemplo, alguma dentro do MOVE, alguém que procure, por exemplo, quero montar uma empresa de desenvolvimento por exemplo, a gente tem de games aqui bem forte. O MOVE pode ajudar de alguma forma, assim, de uma empresa querendo se estabelecer na nossa região e deixar alguma coisa assim, olha, nós temos aqui pessoas dentro do grupo que podem auxiliar nesse sentido. Até pensando nessa questão prática mesmo. Com certeza nós temos esses atores, né, que poderiam auxiliar nesse sentido. Nós não temos ainda, digamos assim, um fluxo definido, mas nós temos já o desenho de uma trilha empreendedora, né, como eu já tinha comentado antes. Desenho de uma trilha empreendedora. Exatamente. Perfeito. O que é isso, né? Por exemplo, eu preciso saber onde conseguir recursos. Ali a gente tem a indicação de todas as instituições aqui da região que podem auxiliar. Preciso saber onde incubar a minha empresa. Nós temos ali todas as instituições que podem auxiliar esse levantamento, né? Então, isso precisa, claro, de uma estrutura mais padrão, assim, mais formalizada, né? Mas que tem muito no trabalho do Sebrae também, do empreendedor hoje, né? Se o empreendedor precisa de algo, procura o Sebrae que tem esse caminho também. Mas o MOVE também tem essa pretensão, né? E já está desenhando essa trilha empreendedora para que a gente possa também auxiliar essas empresas e buscar empresas aqui para a nossa região. Né? É mais ou menos como funciona o Instituto Caldeira em Porto Alegre? Porque eu acho que muitos agentes do MOVE também participam, né? De eventos lá, Caldeira. sim, com certeza. O Instituto Caldeira, ele acaba abarcando muitas empresas lá dentro, né? É um case fantástico, assim, de sucesso, né? Seria um sonho a gente ter algo assim parecido aqui, replicar, seria um sonho, exatamente. Mas existe isso como objetivo ou só um sonho? Eu no momento, assim, não vejo esse movimento, e até porque agora a gente tem na cidade o City, né? Sim. Sendo em breve aberto, então... Sim, tão aguardado, tão esperado, tão... Né, Isso, a expectativa está grande, né? E quando vai ser? Então, a gente tem informação de que em breve já vai ser entregue as chaves para os fundadores, né? Sim. Então, ali tem grandes empresas que são fundadoras e a partir participam do MOVE, que vão estar lá, como o Instituto Evangélico, o INH, a FEVALE. A FEVALE, tem o Sebrae que vai ser... O Sebrae. Não vai ser fundador, mas vai ser não sei dizer exatamente, assim. Tem algum termo ali que eles usam. E tem o Sicredi, que é muito parceiro, grande parceiro do MOVE também. Investe bastante em tecnologia também, inovação, né? Na região, assim, enfim, eles investem na comunidade mesmo, né? Os lucros. Sicredi Pioneira, né? Sicredi Pioneira. Eles têm bastante... eles automatizam muita coisa, o aplicativo deles é bem bom, já fui cliente, né? Sim, e eles trabalham, assim, realmente no apoio dos eventos aqui da região de inovação. Eles trabalham com, por exemplo, ali na Fundação Liberato, eles apoiaram a reforma da incubadora tecnológica da escola. Então, são diversas ações assim que eles fazem em prol da inovação, que com certeza alavancam muito assim, né, o desenvolvimento aqui da região. E qual é a visão de longo prazo para o MOVE? O que vocês pretendem? A gente já citou aqui algumas coisas, alguns desejos, né? Alguns sonhos, mas no longo prazo, onde vocês pretendem estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou daqui ao ano que vem? Eu acho que o grupo tem a pretensão de ser referência, né? Como eu já tinha comentado, assim, quando o assunto é empreendedorismo e inovação. E a gente tem força para isso, tem representatividade para isso, né? Está crescendo a cada reunião. Grandes players, né? Exato, E assim, a cada reunião nós temos pessoas novas entrando, vejo que tem muitas pessoas interessadas assim no assunto e no tema, né? Enfim, então a força a gente tem. Agora é alinhar bem o propósito, as ações. Né? O grupo também anseia por isso, né? Por ter ações que tragam efetivamente um resultado, né? Que não seja só
os encontros, o apoio a eventos, mas que a gente também tem ações assinadas pelo grupo. Então, eu vejo assim que os próximos passos para chegar ao amadurecimento assim do movimento é isso, estabelecer metas e objetivos claros que a gente consiga, então, contribuir aqui para o desenvolvimento regional. A gente sabe também que Novo Hamburgo, ela ainda é a inteligência do calçado. E quando eu te perguntei sobre trazer empresas, né, também agora eu digo, e as empresas que aqui já estão trabalhando? É possível que o Move ajude numa renovação dos seus trabalhos, das suas funções, dos seus produtos? Com certeza, é um desafio, né? As empresas mais tradicionais, assim... Convencer essas empresas? Exatamente, convencer essas empresas. São empresas com uma mentalidade ainda um pouco da competitividade, não tem tanto essa mentalidade da inovação aberta que a gente comentou há pouco. Então, assim, com certeza são empresas que deveriam, né, estar junto com a gente, e a gente tem algumas delas, né, trabalhando, então... mas, assim, implementar essa visão de que é importante colaborar, no sentido de que se toda a região melhorar, todo mundo ganha, todo mundo cresce, né? Nesse sentido é um desafio, assim, eu acho que também faz parte do nosso objetivo principal, assim. Sim. E tem, eu vejo assim, esse é um campo muito ainda pouco para as pessoas normais, né? Eu digo, para tomar conhecimento disso é um pouco desafiador também. Então, de que forma é possível tornar toda essa proposta de vocês mais compreensível para o público leigo? Como é que vocês estão pensando também em investir nessa forma de, justamente a ideia de trazer esse programa, de fazer esse programa, era trazer muitos esclarecimentos, como os quais tu vem trazendo aqui. Mas de que forma a gente pode deglutir melhor toda essa questão de inovação aberta, de empreendedorismo, de tecnologia? Eu sei que não é um tema assim tão comum, né, no dia a dia, no cotidiano das pessoas, mas eu acho assim que a partir do momento que a gente começa a divulgar, participando, por exemplo, de entrevistas como essa, entre outras, assim, que a gente busca participar, a gente acaba trazendo o público mais para perto. Inclusive, a gente tem, né, o objetivo, temos um GT específico de comunicação ali no Move. Sim. E ainda não estamos com ações na rua, mas, assim, das nossas ações é trazer pessoal da imprensa para conversar, pautá-los a respeito dos nossos assuntos, né, trazer os atores para conversar, para falar para um jornal, para falar para uma TV, enfim, para a gente disseminar cada vez mais esse conhecimento. Além disso, influencers da área de empreendedorismo e de inovação aqui da região também a gente quer chamar para uma coletiva, explicar para eles o que é o Move, convidá-los a fazer parte e também para que eles nos ajudem a disseminar. Então, nós temos diversas estratégias assim que estão no horizonte próximo, assim, né, para a gente conseguir realizar e conseguir disseminar cada vez mais esse conhecimento. Eu vejo que é um momento bem importante, né, porque me parece que estão surgindo muitas coisas e vocês também estão com uma gana maior, né? Por que isso? Por que neste momento as coisas estão mais afloradas? Eu vejo assim como um momento de... o pessoal ano passado ficou o ano inteiro, né, se reunindo, conectando, criando ali um nome, criando uma identidade visual, agora quer realmente fazer acontecer. Sim. Foi o que eu senti quando eu fui entrevistar os atores, quando eu fui conversar, e é o que eu sinto em cada reunião, assim, né? E eu vejo também que, estrategicamente para a região, é um momento muito importante. A gente vê, assim, por exemplo, a ACI, que é muito forte aqui, está trabalhando fortemente na inovação, né? Então, isso conecta com os nossos propósitos. O Robinson participa lá do movimento com a gente. Então, tem várias coisas acontecendo. O CIT, né? E ele fala bastante de inteligência artificial também, né? Sim, ele tem uma empresa de tecnologia, né? Então, vem a calhar muito bem. É isso que é interessante. Um presidente, no momento, também que está bem ligado a essa área. Então eu vejo o CIT entrando. O CIT entrando, eu vejo muito esses movimentos todos. Assim, a CI está focando em inovação. O CIT está entrando, né? A cidade está olhando mais para a inovação. Então, as pessoas acabam se interessando mais, vendo que, acho que seria interessante participar, eu poderia contribuir, enfim, e aí cada vez a gente fica mais forte. E daqui a pouco também teremos a presença forte, bem forte, digo, do Grupo Zafari, com o Boulevard Germânia, né? Ou seja, também vão ter um outro momento na cidade. Então, isso
né, as sementes estão sendo plantadas. Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tu está regando, tu já está cuidando de outros plantinhos que já germinaram e precisam dar sequência a isso, né? Com certeza, com certeza. Esse é um Bom, grande trabalho. Eu vou deixar agora o espaço aberto para as tuas considerações finais, né? São muitas informações. Seria interessante, né? Talvez em outro momento, trazer outras pessoas. Quando surgir um lançamento de alguma coisa, o convite já está feito. Né? O domínio público quer recebê-los para uma conversa de um outro momento do Move. E eu deixo então esse espaço para as tuas considerações. Perfeito, eu só tenho a agradecer então pela oportunidade de estar falando em nome do movimento, assim, e também nos colocar à disposição das empresas, das pessoas que tenham interesse no tema, que tenham interesse em participar do grupo, né? Entrem ali no nosso Instagram, @Movimento Vale Inovador. Ali nós temos o Linktree, tem link de vários eventos de inovação da região, tem link para contato no WhatsApp, então ali a gente consegue se conectar e trabalhar juntos em prol da inovação e do desenvolvimento regional. Perfeito. Agradecemos a gentileza pela participação da agente local de inovação e ecossistemas do Move, Karine Edinger, em nosso espaço de debates. E este programa é retransmitido na nossa grade de programação. Além disso, você pode acompanhar este e outros programas na TV Câmara e nosso canal no YouTube e na página do Facebook. Até o próximo encontro.